O que é legal de fazer uma adaptação literária é poder criar uma curiosidade nas pessoas juntando duas formas diferentes. Então você faz uma adaptação literária, você pode criar o interesse no leitor de querer saber mais sobre o cara que faz os quadrinhos e fez aquela adaptação. E se tudo der certo, você também cria o interesse da pessoa, depois de ler a adaptação, correr atrás do material do autor original. A Ediouro estava querendo começar a fazer essas adaptações e entrou em contato com a gente. E a gente podia escolher entre umas 3 ou 4 opções que eles tinham lá. Tinha o Alienista, que era o que eles queriam adaptar do Machado de Assis. E a gente gosta muito de Machado de Assis. E aí a gente nunca tinha lido. O Alienista a gente não tinha lido. E a gente leu, gostou, viu que o Alienista ele é um texto relativamente curto, ele não é um livro gigante, então fazer uma adaptação daquilo ia nos possibilitar manter quase tudo do texto original. A dificuldade aí, o desafio, é recontar essa história nos quadrinhos, numa nova linguagem, aproveitando tudo que os quadrinhos podem ter. Então, é olhar com outros olhos. Você não vai estar mais lendo o Alienista, né? Você vai ter que olhar a história, entender mais a fundo o que está sendo contado ali, o que é importante, aonde a gente vai poder explorar mais a coisa das imagens. A gente fez os fanzines que tiveram uma certa repercussão e dos fanzines a gente entrou em contato com as editoras depois de fazer uma série de fanzines. As editoras estavam interessadas em publicar o fanzine em forma de livro, as histórias que eram mais longas. Era uma época que as editoras nacionais estavam começando novamente a publicar histórias nacionais. E acho que então desde esse primeiro livro do Girassol e a Lua em 2000 e do Meu Coração Não Sei Porquê em 2001, o reconhecimento do trabalho aqui começou a crescer e lá fora o reconhecimento só veio uns 2 anos para cá, né? E ano passado quando a gente ganhou o Eisner, que foi o reconhecimento maior. E que foi o que deu uma repercussão grande aqui também. Deu uma repercussão grande aqui. Mas aqui a gente já tinha um espaço pelo menos no mundo dos quadrinhos a gente já tinha o nosso espaço. Lá fora a gente faz alguns trabalhos, né? Mas tem o que nos empolga mais é o nosso trabalho mais autoral, que a gente está escrevendo uma série que a gente escreve juntos e eu que estou desenhando, que chama Day Tripper. Essa é uma chance grande que a gente tem agora de poder escrever e mostrar o nosso trabalho de autor. Quando a gente era criança a gente não tinha critério, a gente lia o que caísse no nosso colo, a gente leu Mônica, leu Disney. Na biblioteca da nossa escola tinha muito quadrinho, então a gente tinha lá Príncipe Valente, tinha Enfio e o Fradim, tiras as mais variadas, tinha do Garfield, do Calvin, tinha Sobrinhos do Capitão. E minha mãe gosta de quadrinhos, então sempre teve quadrinhos em casa, mesmo quando, sabe, a idade que os moleques param de ler quadrinhos, minha mãe lia quadrinhos, então a gente cresceu e continuou tendo quadrinhos porque ela comprava para ler. O caso, vamos dizer, do 10 na área, que é o livro de futebol que foi distribuído e foi recolhido. Quem selecionou, não leu. Não leu. Porque não é um livro para criança. Porque é isso, história em quadrinho não é só para criança. E quem pegou viu, olha, futebol, criança gosta de futebol. Quadrinhos, criança gosta de quadrinhos. Vamos distribuir para as crianças. Tem jeitos e jeitos que às vezes o material, se for bem trabalhado com cuidado, dá para mostrar para criança. Não tem problema. A gente era criança quando a gente leu Capitães de Areia. E o que ficou mais legal e marcante pra gente eram aqueles moleques estuprando na praia, sei lá, aquela coisa que, sabe, só porque também não tem o desenho, é só a palavra, é só o jeito de contar, cria aquela sedução na narrativa. Não importa se você tem 14 anos, se você tem 15 anos, se você tem 30 anos. A nossa escolha por fazer quadrinhos vem do que possibilita contar em quadrinhos. Existe uma pontualidade de direcionar o leitor para aquele sentimento, ou para aquela frase, ou para aquela situação, no uso da palavra e no uso da imagem, que você não consegue sozinho. Você não consegue só fazendo uma ilustração, você não consegue só escrevendo. Tem uma coisa de juntar a palavra com a imagem e a história funciona no meio disso, né? A história funciona entre um quadrinho e o outro. Quando você faz uma boa história em quadrinho, o leitor esquece quantos quadrinhos tem por página, qual foi a cena que você desenhou. É importante manter a produção de quadrinhos, ao invés de tentar outras coisas para angariar, né, vocabulário, escrever um livro ou fazer um curta. Melhor é
fortalecer essa coisa de nós fazemos histórias em quadrinhos, dá para contar qualquer história e para qualquer público e com uma qualidade excepcional. Então é produzir mais e isso demora. Você precisa gostar muito de fazer quadrinhos para fazer quadrinhos. Porque é difícil. Porque é difícil. A maior dificuldade de fazer quadrinhos é atravessar a arrebentação de ser um fã para virar o autor de quadrinhos, o desenhista de quadrinhos. Putz, eu adoro quadrinhos e eu leio em 20 minutos e é super rápido, dinâmico e divertido. E a diferença do dia a dia, de ficar trabalhando nas páginas dia após dia, meses. É super legal criar, é super legal desenhar, mas tornar isso uma rotina e levar o trabalho até o fim é desgastante como qualquer outro trabalho. A gente trabalha 10, 12 horas por dia, todo final de semana, todo feriado, há 10 anos, para fazer o negócio funcionar. Tem gente que olha o outro lado e não enxerga isso, só vê o resultado. Publica no exterior, ganha um prêmio. Resultado. É tudo resultado do trabalho.